Toda mulher traz alegria, força, mistério, transformação, conquistas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Alma Feminina. Boa tarde, amigas e amigos ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos ao nosso Alma Feminina, esse espaço feito com carinho para você, mulher real, encontrar equilíbrio, força, fé e alegria para seguir o seu dia a dia com muito mais esperança. Eu sou Raquel Alencar, assistente social, artista, mãe, casada e consagrada a Deus, e estou muito feliz por mais esse encontro com vocês. Por isso, segura na minha mão, aí do outro lado, e vamos iniciar o nosso encontro com uma meditação bíblica. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 127, 3 ao 5. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus para que Ele cuide da nossa vida, cuide da nossa família, dos nossos filhos, que todos os nossos planos, toda a nossa família estejam abandonados nas mãos de Deus, para que Ele possa conduzir tudo da melhor forma. Agradecer a Deus pelos filhos, pela família que Ele nos confia. Agradecer a Deus pela vida, por estarmos vivos, por experimentarmos de tantas graças e de tantas alegrias. Vá colocando tudo no coração do Senhor, para que Ele possa conduzir da melhor forma, para que Ele possa cuidar de tudo. Pedir a intercessão de Maria, para que ela também interceda junto a Deus, levando a Ele os nossos projetos, os nossos planos, todas as nossas intenções. Vamos ouvindo essa música, Fogo Suave, pedindo a Deus para que venha nos controlar toda a nossa vida através do Espírito Santo. Aquele que nos fortalece, aquele que cuida de tudo e que nos dá ânimo para superar cada obstáculo, cada dificuldade, dia após dia. Ouçamos. Meus olhos cantam ao chorar, arrependida, ovelha fugida, querendo voltar. Aprecia o canto que eu te dou, olha as palavras saudosas da alma, sedentas de amor. Suave, abrasador, doce hóspede da alma, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Hoje o nosso papo é especial. Vamos falar sobre maternidade atípica, a experiência de mães que cuidam de filhos com deficiências, síndromes raras ou outras condições que exigem atenção extra e um cuidado muito especial. São muitos os desafios e muitas as conquistas também dessas mulheres incríveis que inspiram com sua dedicação e que mostram que força e cuidado caminham lado a lado.
E se você é mãe, tia, amiga ou simplesmente quer entender melhor essa realidade, fica com a gente. Reúne todo mundo aí, aumenta o som no carro, porque a nossa conversa é com a maranhense de São Luís, carioca por adoção e coração, produtora cultural, escritora e mãe do Luca e Malu, Kika Bastos. Oi. Seja muito bem-vinda, Kika. Obrigada, Raquel. É uma grande alegria você estar conosco. Minha alegria também para mim. Então, a gente vai agora à nossa pergunta. Tenho certeza que todo mundo aí está com bastante perguntas para poder estar realizando. E a primeira pergunta seria, Kika, como você definiria a sua experiência de maternidade atípica? Raquel, eu tenho o Luca, né? Sim. De 18 anos. Sim. Criança sem intercorrências, né? Sem maiores questões. E aí, com 3 anos e meio, que o Luca tinha, chegou a Malu. Sim. Que andou a tempo e a termo, que balbuciou a tempo e a termo. Mas foi quando ela entrou no coleginho, no maternal, que os desafios começaram a aparecer com relação à rotina. A Malu tinha uma rotina muito específica, muito dela, ela não participava da rotina do colégio. Ali foi quando, quase perto de fazer 2 anos, a gente começa a... Tem um restart, né? A levantar a antena, que eu falo. Uhum. Então, a maternidade já existia em mim. E aí, quando a gente para e percebe que a Malu tem desafios a superar, é arregaçar a manga e fazer. Eu não me acho melhor, não me acho pior, eu só me acho mais entendedora. Acho que a Malu é uma coisa que, né, em outras entrevistas que eu já dei, que eu falo muito, que assim, a Malu é a pessoa que me traz os desafios e que me ensina a resolver esses desafios todo dia. Então, a maternidade, eu acho que é a mesma. O amor é o mesmo. Dentro de casa, com o Luca e com a Malu, apesar das atenções da Malu serem um pouco específicas, a maternidade continua sendo a maternidade. Sim. E quais foram as emoções iniciais? Como foi esse processo de aceitação? Então, o colégio me chama, né? Como eu te falei, na época do maternal. Sim. A Malu tinha uma rotina muito específica dela. Ela chegava, a única coisa que ela fazia, igual a turminha dela, era colocar a mochilinha pendurada no cabidinho. Mas depois, tudo que era coletivo, de sentar na rodinha, de falar com a professora quais seriam as atividades do dia, ela preferia fazer o circuito dela. Ela ia quietinha para a área dos livros, explorar a sala, e aí foi nisso que o colégio me chama. Eu confesso assim que a aceitação, eu falei, bom, vamos lá, tem alguma coisa, vamos resolver. Sim. Mas a família não, né? Meu marido primeiro nega, minha mãe nega, meu pai nega, meus sogros negam. Não, imagina, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento. E eu falei, tá bom, mas se ela tem algum atraso nesse desenvolvimento, eu vou buscar alguma coisa que possa ajudar ela. Então eu arregacei as mangas, fui primeiro falar com o pediatra dela, Dr. Luiz Felipe Mader, que falou para mim uma frase que eu trago até hoje, que eu acho genial, que ele falou para mim, falou, Kika, eu sou o presidente da República do país Malu, mas eu não governo esse país sozinho. Sim. Eu preciso dos meus ministros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é te encaminhar para o neuro, para poder a gente começar a ver. E aí a busca começou e daí não parou. A Malu é estimulada desde 2 anos. Então, Perfeito. Furando as ondas dela, respeitando os momentos dela. E isso é tão importante, né? Essa sua posição, porque a gente observa o quanto é difícil, às vezes, esse sentimento inicial de aceitação, de entender, de compreender o que está acontecendo ali com o seu filho, porque a partir do momento, quando você começa a enxergar e identificar isso, ajuda a própria criança no desenvolvimento dela. Não tem dúvidas. E quanto mais você demora a enxergar, a identificar ou a aceitar, retarda, né, o desenvolvimento da criança, né? Então foi muito importante isso. Não tenho essencial. dúvidas.
faço parte de alguns grupos, né? Sim. De inclusão, grupos de WhatsApp, enfim, sou uma pessoa muito ativa, Sim. né? Dentro dessa área. E muitas vezes eu fui abordada por amigas que falam assim, olha, a filha ou filho de uma amiga minha acabou de ser diagnosticado e a mãe não aceita. E aí, se a família não aceita, a família não busca, Sim, né, isso. os tratamentos, as terapias. E se a família não busca os tratamentos e as terapias, a criança demora mais ainda A se desenvolver. Sim. Então, eu não tive isso. Eu me antecipei. O que eu posso fazer? Então, vamos fazer agora. E se hoje ela é a pessoa que foi por causa da sua atitude. Acho. Malu fez 15 anos agora, né? E ela, como eu falei, ela é estimulada desde os 2 anos de idade. Sim. Com fono, terapia ocupacional, né? A terapia multidisciplinares, variadas. E ela foi furando as ondas por causa disso, porque ela Sim. tem 13 anos contínuo de estímulo. E quais foram os desafios que você foi enxergando nesse dia a dia com a Malu? Eu acho que o maior desafio foi a questão de hipotonia muscular, né? Sim. A Malu tem uma hipotonia muscular. Ela fez durante muitos anos Rodrigo Brívio, que é um craque nessa área. Tem um centro ali na Barra maravilhoso. E aí ajudou muito ela até, né, no pular, né, no agachar. Sim, Coisa sim. simples. E aí, dentro da hipotonia muscular, para mim, o maior desafio foi a alfabetização da Malu, porque ela, até hoje, ela tem uma dificuldade com a psicomotricidade fina. Entendi. E aí, toda essa dificuldade atrasa na leitura, atrasa na escrita. Essa é a maior dificuldade. E quais foram as estratégias que você precisou obter para desenvolver o desenvolvimento da Malu, né? Quais foram as estratégias que você precisou? Então, as estratégias não foram lançadas por mim, né? Sim. Foram sempre sugeridas pelos médicos dela, né? O Dr. Luiz Felipe Mader, como eu já falei, a doutora Sim. Laís Pires, que é a neuropediatra dela. E aí, a doutora Laís, que foi me indicando a fono, que é a Maria Esther Borlido, que é uma craquérrima também, que tá com a Malu desde 2 anos. E aí, a Esther, que eu chamo ela de capitã do time, né, como a função dela de fono, foi sugerindo a terapeuta ocupacional, foi sugerindo o psicomotricista, que é o Rodrigo Brívio, foi sugerindo. Então, tudo que me era sugerido, eu tenho a sorte de poder, né, financeiramente, porque isso infelizmente Sim. não é uma realidade de todas as mães atípicas, mas como eu tinha essa questão de ter um plano de saúde bom, que fazia, né, que cobria essas terapias, tudo e qualquer terapia, sim, da fono, a terapia quântica, a Malu já fez. Perfeito. Tudo que me era sugerido, eu falava assim, bom, se não fizer mal, eu vou. Sim, sim. E como tem sido a experiência de escolarização da Malu no ambiente educacional, né? O que você sente que ainda precisa evoluir na sociedade para essa inclusão? Tá muitas perguntas, vamos falar primeiro do colégio. Isso. A Malu começa no colégio que eu amo, Sim. de paixão, que meu filho tinha feito toda a parte do infantil lá, que é o Notre Dame, né? Uma escola católica, acolhedora, né? De uma humanidade fora de série. E aí, quando eu falo a gente, eu, pediatra, né, as terapeutas, a gente entendeu que a Malu não tinha maturidade ainda emocional, psicomotricista e tudo mais, para encarar a alfabetização, a gente resolveu deixar a Malu fazendo o último prézinho de novo. Entendi. E aí, nesse movimento, eu escolhi trocar a Malu de colégio, para colocar a Malu no colégio menor, para colocar a Malu num colégio que se dizia inclusivo e tudo mais. Sim. E aí foi um caos. Ela estudou 2 anos lá e ela teve um retrocesso. Um atraso. Teve um atraso, colégio não, enfim, muito difícil. Se falar inclusivo, os colégios, as instituições falam assim, nós somos inclusivos porque nós aceitamos
mas não tem nenhum preparo, Sim. né, para receber de fato essas crianças. Então eu volto para o Notre Dame em algum momento, já tem alguns anos, e aí lá sim é um colégio absolutamente preparado, que oferece a mediação que é necessária, que Sim. tem um material adaptado para ela e para cada criança que tem as suas especificidades, né? A Malu é uma criança que ela é muito visual e a memória dela é uma das grandes coisas que ela tem. Então, Malu esquece o livro didático, dela é tudo no visual, tudo no papel, tudo na imagem. Então, o colégio é um parceiro que eu preciso ter e que bom que eu posso Sim. contar. É primordial realmente É. a parceria do colégio, É né? muito. Porque tem coisas também que o próprio colégio identifica na criança, então é uma ajuda, né? Acaba ajudando os pais e os pais também vão pontuando algumas coisas para o colégio e aí vai todo mundo caminhando junto para que possa haver esse desenvolvimento da criança, né? Sim, Então- o Notre Dame, eu não sei se todos os colégios têm, mas eu acredito de verdade que não. O Notre Dame tem uma coordenação específica de inclusão. Sim. Ele tem a coordenadora pedagógica, né, geral, mas tem a coordenadora pedagógica de inclusão. Entendi. Perfeito, Kika. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, mas não sai daí. Na volta, seguimos nossa conversa sobre maternidade atípica, celebrando a força, a coragem e o amor dessas mães incríveis. É só um instante. Estamos apresentando Alma Feminina. Voltamos a apresentar Alma Feminina. E estamos de volta com Alma Feminina. Para você que acabou de chegar, hoje nossa conversa é sobre maternidade atípica, desafios, amor e cuidados especiais. E você, já parou para pensar em quem cuida de quem cuida? Bom, estamos aqui com a nossa maravilhosa Kika Bastos, essa grande mãe atípica, né, que cuida tão bem da Malu. Kika, você buscou cursos, formações específicas para entender melhor o desenvolvimento da Malu? Não. Eu busquei redes de apoio, né? Sim. Como eu falei um pouquinho no primeiro bloco, eu faço parte de muitos grupos, Sim. né, de discussão, muitos fóruns, apoio de mãe para mãe. Então, assim, essa rede de apoio foi o que mais me deu bagagem, né, para saber, para indicação de profissionais, né, para trazer pessoas para perto da Malu, né, amigos dentro da mesma condição, né, dela Então- se sentir mais igual. Então, são essas pessoas que foram seus grandes apoiadores Sim. no desenvolvimento da Malu, Sim. né? Você pode dizer, eu tive uma grande rede de apoio, que Sim. foram eles, Sim. né? E eles fizeram total diferença nesse desenvolvimento Fazem, com a Malu, né? né? Até hoje. Fazem, é É. verdade. E como você decide quais terapias ou tratamento seguir? Você já falou da questão da escola, né? Que você teve essa mudança, que precisou mudar porque você foi observando algumas coisas. E dentro da terapia, você também foi observando isso? Então, é sempre numa orientação da Laís, da doutora Laís Pires, que é a neuro dela. Sim. Né? Eu sinto um pouco a Malu. Por exemplo, eu troquei a terapeuta ocupacional dela. Sim. Porque em algum momento eu senti que ela não estava mais querendo ir. Uhum. Né? Então eu sempre levo assim, olha, a Malu tá mais arredia na hora de ir pra terapia, Malu não tá mais arredia na hora até de ir pro Rodrigo Brívio, que ela adorava ir até um momento, depois ela já não queria mais ir, ficava com preguiça. Então, todas essas observações dentro de casa, eu levo pra neuro e aí ela me indica outros caminhos e eu vou buscar Sim. esses caminhos, mas sempre com a orientação dela. Sim. E há algum momento marcante, algo que te deixou especialmente feliz nessa sua grande jornada com a Malu? Teve aquele momento, nossa, esse momento me deixou muito feliz, tá fresco, emocionada. tá fresco. Um dos dias mais felizes da minha vida foi agora. Sábado passado foi a festa de 15 anos Sim, imagino. da minha filha. Deve passar um turbilhão de Não, coisas, e assim, né? Muitas pessoas dizem, ai meu Deus, será que a Malu... Preocupadas, claro. Sim. Será que a Malu vai dar conta? Nossa, é muito cansativo, é uma festa muito longa, é uma festa que vai exigir muita coisa dela. Eu contratei coreógrafa para
né, para ensaiar a dança com o pai, Nossa, com o que irmão. legal. Coreógrafa dança comigo. Muito tempo lá para se arrumar, cabelo, maquiagem. Como ela vai lidar com tudo Como é isso, que ela vai né? lidar com tudo isso, dela saber que ela tem, né, as marcações dela, Sim. para além do curtir. Como é que ela fala assim, olha, hoje é um dia que a gente não tem tela. Hoje é o seu dia para você ver e curtir a sua festa. Tanto que a decoração da festa, a base era toda em painel de LED com animação. Porque como eu sei que ela gosta dessa coisa do visual, eu, né, orientei o pessoal da decoração para fazer em cima disso. E ela tava radiante. Ai, feliz. imagino. Dançou tudo lindo, dançou tudo direitinho e celebrava toda coisa que dava certo e celebrava o show que teve. Foi muito emocionante, muito emocionante, né? Raquel, muito emocionante. Tô Eu imagino. ainda rouca ainda por causa disso. Eu imagino, toda vez que for lembrar disso, vai vir aquela emoção, aquele choro, porque você vai lembrando de toda a história, né? Do início, de como começou e até agora as lutas, as dificuldades que foi tendo que superar. Então, deve ter sido emocionante mesmo, chegar aos 15 anos e viver esse momento, né? E como você lida com o preconceito? Porque acredito que tem toda essa situação de preconceito, discriminação. Você já passou por algo desse sentido? Já, opa. Já, assim, e vou falar uma coisa pra você. A criança é o mais cruel, né? Porque é o mais cru, Sim. né? Eu já tive que ver e experimentar momentos de Malu querer brincar com alguns amiguinhos numa festa. Aí uma menina da idade dela falou assim, não quero brincar com a Malu não, porque a Malu é retardada. O que eu faço? Não faço nada. Eu acolho a minha filha. E a importância da presença, do acolhimento, né? Eu acolho a minha filha. É o mais difícil, né? As pessoas têm muito uma falsa ideia de que elas são inclusivas e isso é uma grande falácia, né? Eu tenho famílias, né? Amigos que têm filhos da idade da Malu, eles não prepararam seus filhos para serem inclusivos. Sim, porque fica só nas palavras, né, Kika? Não, e fica assim, coitadinha da Malu, Malu não sabe brincar disso, tem paciência, mas não ensinaram seus filhos a buscarem na Malu o que a Malu tem de lindo para entregar. É um desafio. Eu, assim, né, confesso que às vezes canso. Imagino. Né? Confesso que às vezes canso e eu fico naquela de buscar nos meus o meu apoio, né? Quem me acolhe, quem acolhe a Malu, eu tô ali. Quem não acolhe, eu deixo levar. E quando você vive esses momentos difíceis, o que mais te dá força para superar esses momentos? É ela. Malu é uma criança muito feliz, Raquel. Imagino. Malu é uma criança muito feliz. Malu é afetiva, Malu é carinhosa, Malu dança, Malu gosta de teatro, Malu gosta de música. Então, é artista, né? Muito artista, muito artista. Então é ela, porque ela não sei se por falta de percepção, mas essas dificuldades da aceitação da sociedade, ela nem vê. Ela lida, né? Ela nem vê. Passa como se nada tivesse acontecendo, como se não fosse com ela. Ela nem vê. Eu tenho vontade de esganar, mas ela... Mas isso também é próprio da criação. Sim. Sabe? Você criou ela tão bem, você teve toda essa preocupação, todo esse cuidado, e você também foi inserindo ela naquele ambiente, né? E ela só é assim porque você criou ela da melhor forma. Não tenho dúvida. Porque você foi uma mãe presente. Não tenho dúvida. Eu sou uma mãe muito presente. Você é uma mãe presente. Eu sou. Então, isso faz toda a diferença. Tenho o meu trabalho, eu tenho, né, minhas coisas, mas o meu tempo da Malu, mesmo que seja um tempo curto, é um tempo de muita qualidade. Muita qualidade. Eu faço questão disso. Você preza, né, por isso. Brinco com ela, me visto de princesa, danço com ela. Sim. A gente tem isso. E com tantas demandas que você vive, né, demandas externas de trabalho, como você encontra tempo e energia para o seu autocuidado, né, para nutrir seus próprios interesses, identidade fora do papel de cuidadora? Não, eu encontro. Como você encontra esse tempo? Eu encontro. Eu tenho uma frase da minha terapeuta. Sim. Que ela fala assim pra mim, Kika, você é o jarro d'água da tua família. Nossa, forte Se isso, você né? não se encher, você não tem como se distribuir. Sim.
Então, eu me encho da minha água sempre. Eu tenho as minhas manhãs que são voltadas, enquanto a Malu tá no colégio, é minha hora que eu tô na minha academia, né, fazendo minha unha, Sim. venho pro meu trabalho para burro, mas toda vez que eu posso, saio para tomar meu chopp com as minhas amigas, saio para ver um show, música é uma coisa que me alimenta e me energiza muito. Sim. Então, assim, acontecer um show ali, eu vou... Já tá lá. Eu vou, eu me distribuo, eu faço questão de alimentar a Kika pessoa para poder a Kika distribuir para minha família. E como você organiza essa distribuição, né? Como você organiza essa rotina entre cuidados, trabalho, vida pessoal? Como você... eu vou parar agora para planejar, eu vou organizar dessa forma, né? Tem muito planejamento não, né? Não. Não, né? Até porque o trabalho não tem muito planejamento, Sim. né? Sim, durante a semana, o que eu faço por exemplo, eu só chego aqui no trabalho depois de 1h. Sim. Porque as minhas manhãs são minhas, né? As crianças estão no colégio, as minhas manhãs são minhas. Sim. E de mais ninguém. Você tem o seu tempo para você. Né? Na parte da tarde eu venho pro trabalho, saio do trabalho 7 e pouco horas da noite, vou para casa, vou passar meu momento com eles. E aí, se um dia, 2 dias da semana tiver algum evento social, vou também. E aí tá tudo certo. E aí eu tenho uma coisa que eu tenho feito, que eu fiz um combinado comigo no Réveillon de 24 para 25 e eu consegui concluir com 90%. Então eu acho que foi um sucesso. Sim. Domingo é um dia que eu não olho celular. Nossa, é tão importante tenho isso, distrações. Kika. Domingo é um dia que eu desligo o celular, deixo do lado. O que eu faço é ficar em casa com eles, ou ir na rua almoçar com eles, ou ir na praia dar um mergulho com eles. Mas eu não tiro a minha atenção... O celular rouba o tempo. Eu não tiro a minha atenção pro externo. Sim. Eu não tiro todo domingo. Tanto que se minhas amigas sabem, quer falar comigo, tem que me ligar. Porque o WhatsApp está completamente desativado. Você já avisa porque senão logo. o WhatsApp me rouba, porque é o trabalho, porque é alguém sim. que manda uma mensagem. Então, eu deixo o celular de lado. Domingo é meu dia sagrado de ficar com os meus filhos, de ficar com a minha família. Vou na casa do meu irmão, né? A minha sobrinha e a Malu se dão muito bem. Então, fica lá a família, vamos fazer um almoço. Domingo é o dia para eles. É porque o celular distrai muito, né, Kika? Eu acho que a gente está num tempo assim muito imediático. Tudo tem que ser agora, nesse exato momento, e o celular acaba contribuindo para isso. E aí, quando você deixa o celular ser maior do que aquele momento em família, aquilo dali acaba roubando o seu tempo, né? E como é primordial como isso é que você vai prestar atenção falando? numa conversa, Sim. zapeando, né? E acaba não prestando atenção na conversa. Não sendo presente ali naquele momento, né? Exato. E você acha que a sociedade, de forma geral, oferece suporte adequado para a maternidade atípica? Não, claro que não. Mas eu vou falar de verdade, né? Sim. Há 15 anos atrás, talvez porque eu até lá nunca precisei me deparar com a questão, eu achava bem mais difícil. Eu, né, de 15 anos para cá, como eu te falei, venho buscando essa rede de apoio, venho buscando informação, né? Não fiz cursos, mas assisti muitas palestras e tudo mais. Eu acredito e eu percebo que hoje em dia o entendimento não seja tão difícil como há 15 anos atrás, mas ainda falta. Ainda falta bastante, né, Kika? Nossa, ainda falta. E isso, Raquel, que eu tô falando de uma criança a nível 1 de suporte. Eu conheci pessoas, eu tenho mães que viraram minhas amigas, que têm filhos não verbais, que têm filhos com questões muito maiores. É porque são muitos graus, né? Que assim, é muito difícil mesmo. E se vocês não tiverem o apoio uma da outra, fica difícil para aquela mãe, para aquela pessoa que está à frente, né? O quanto é importante realmente essa rede de apoio. E qual a importância de buscar essas informações, terapias, lutar pelos direitos da Malu? Porque cada dia é uma luta pelo direito dela, né, Kika? Você se sente uma advogada do que apenas uma mãe de certos momentos, devido a essa luta, ter que sempre lutar pelos direitos? Você se sente dessa forma, nessa posição? Vou te contar uma história. Sim. Essa é a segunda escola que eu coloquei a Malu. Sim. Em algum momento, eu falei, olha, não tá dando certo, né?
A Malu precisa de uma mediadora para ela, porque não está acompanhando a turma, a professora sozinha não consegue dar o suporte para ela, e o colégio não deu a mediadora. E aí, o que a Kika fez? Foi atrás de uma ONG de direitos, né, da criança autista. Tem a lei da inclusão, que é de 2018. Eu entrei numa ação contra o colégio, eu entrei na justiça contra o colégio. Entrou a Kika advogada. Pois é. E eu ganhei a ação, né, do colégio. O colégio foi obrigado a oferecer a mediadora para Malu. Nesse momento, eu aceitei, porque estava no metade do ano, não ia tirar ela na metade do ano. Mas eu já sabia que seria o meu último momento, né, lá naquele colégio. E aí, quando chegou novembro, eu já estava com a conversa com Notre Dame, né, que a gente ia voltar para lá. O colégio comunicou que ele ia descontinuar o ensino fundamental. E aí eu soube internamente, aquelas coisas, né, de fofoca de corredor, rádio de corredor, que o colégio descontinuou porque a Malu abriu um precedente. E como a maioria dos diagnósticos são diagnósticos mais tardios, e tinham muitas crianças de inclusão no colégio, a Malu abriu um precedente que eles teriam que, a partir do outro ano, oferecer mediador para todas as crianças. Eles preferiram descontinuar o serviço. Nossa, abriu portas então, né, Kika? Diante dessa sua luta, diante de toda aquela situação, acabou abrindo portas e um novo pensamento para aquela escola, para refletir, acho que né? não, eles não aprenderam nada. Não aprenderam nada? Tanto que eles descontinuaram o serviço. Eles preferiram só manter o jardim de infância. Sim. Porque no jardim de infância o diagnóstico realmente, às vezes, não acontece. Sim. Então, eles não têm que cumprir a lei. Eu abri um precedente para eles terem que cumprir a lei a partir do primeiro ano da alfabetização. E eles preferiram descontinuar. É muito difícil, realmente, essa conscientização da sociedade, né, para essas situações, para essas realidades, para essas famílias atípicas, é difícil, é uma luta constante, né, por esses direitos. Sim, nossa. Sim. E Kika, quais são suas maiores esperanças, seus maiores medos em relação ao futuro e autonomia da Malu, quando você não puder mais cuidar dela? Então, a esperança e o medo tá na terceira palavra que você falou, autonomia. Tudo que eu desejo, que eu espero, é que minha filha tenha autonomia. Sim. Né? O medo é ela não ter. Porque ela já é uma criança autônoma para muitas coisas, mas a Malu precisa de suporte. Sim. Então, a Malu tem sempre alguém dentro de casa, uma cuidadora. A Malu tem sempre alguém dentro do colégio, a mediadora. E tá tudo bem se for só isso. Mas, assim, o meu maior medo com relação à não autonomia é eu durar pouco. Porque eu preciso durar muito. Esse é o maior medo dos pais, né? De que a gente precisa viver bastante para poder cuidar dos nossos filhos até onde der. E principalmente, né, quando tem um filho atípico. Então, a gente fica com esse receio mesmo, né? Sim. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo. Na volta, seguimos juntas nessa conversa sobre maternidade atípica, celebrando cada vitória e trocando dicas que ajudam no dia a dia de quem cuida com tanto amor. É rapidinho, fica com a gente. Estamos apresentando Alma Feminina. Voltamos a apresentar Alma Feminina. Estamos de volta com o nosso último bloco. Hoje, batendo esse papo cheio de acolhimento, explorando os desafios e as descobertas da maternidade atípica com Kika Bastos. Então, Kika, quais são os seus maiores sonhos para o futuro da Malu? Olha, confesso, Raquel, que eu não tenho sonhos muito práticos, não. Os meus sonhos são todos emocionais, né? Eu não tenho a pretensão da Malu, meu Deus, eu quero ver minha filha formada, trabalhando. Não tenho. Eu quero ver minha filha feliz. Sim. Eu quero ver minha filha independente no sentido de autonomia, como a gente falou no último bloco. Sim. A minha filha é muito artística, a minha filha é muito musical.
Então, assim, ela faz teatro, ela faz música. E aí, se ela tiver que fazer alguma coisa dentro dessa área, que seja, mesmo que de uma forma amadora, ser como, né, a vocação dela, que lindo. Eu vou apoiar, eu vou acompanhar, eu vou torcer, eu vou vibrar. Você deixa ela livre. Eu deixo ela muito livre, muito livre, muito livre. E, assim, eu quero que ela tenha autonomia. Eu quero que ela não deixe de sorrir, não deixe de dançar as músicas dela, não deixe de se filmar interpretando, né, uma parte de um filme. É isso, não tenho maiores... Eu quero a autonomia dela. É claro que eu quero maturidade. É óbvio que eu quero evolução. Né? A Malu já furou muitas ondas. Sim. Esse processo terapêutico é muito lento, mas ela já tem mostrado diferenças galopantes de 2, 3 anos para cá. Então, o que eu quero é isso, é crescente no entendimento dela enquanto sujeito. No tempo dela. No tempo dela. É isso aí. Porque às vezes a gente quer, próprio dessa sociedade imediata, a gente quer tudo que aconteça logo, né? Precisa... o tempo da Malu é o tempo da Malu. Que ela já faça... já seja já faça tal profissão, eu quero que ela já faça isso. Não, é o tempo dela. Exatamente. Ela precisa viver o tempo dela, é todo um processo. Exatamente. O quanto o processo é importante, né, Kika? É isso. Às vezes a gente quer alcançar, já quer chegar lá, mas o processo é importantíssimo. O processo é o importante. E se você pudesse dar um conselho para uma mãe que acabou de receber um diagnóstico, o que você diria para essa mãe? Não tem medo. Não tenha medo. Vai. Vai, porque tempo é primordial. O tempo é o senhor da razão. Não atrase o seu tempo. Adiante o seu tempo. Vá atrás da ajuda que sua filha precisa, seu filho precisa. Você teve uma inspiração no início, assim... essa pessoa me inspirou, essa pessoa me motivou para que... Esse conselho que você está dando para as mães agora que receberam esse diagnóstico, você teve também? Não, né? Não tinha nenhum caso, não tinha nenhuma pessoa perto de mim que estivesse passando por isso. Eu fui realmente dentro do meu núcleo, né, de familiar, de convivência. Eu fui a primeira a me deparar com essas dificuldades. Mas olha que loucura, depois disso... Eu tenho filhos de 2 primos meus que também são autistas. Oi. Depois da Malu. Eu acho que isso que eu tô falando, antigamente o diagnóstico era mais difícil. Sim. Hoje em dia o diagnóstico tá mais fácil, né? A literatura melhorou, avançou. Então hoje em dia é mais fácil ter um diagnóstico e é mais fácil e mais rápido e mais cedo para você começar a procurar os estímulos que os seus filhos precisam. Ou seja, você virou uma referência. Sim. Dentro de amigas, dentro da família, sim, virei. Porque você foi o pontapé. Você não teve uma inspiração, não teve algo para poder se motivar, para poder buscar. Foi você. Né? Então, assim, você acabou virando referência para outras pessoas que também vivem a mesma situação que a sua. Sim. Né? Sim. Então, isso é grandioso, Kika. Eu sei disso. É grandioso. Eu sei dessa importância. Sei dessa né, que eu falo assim, levantar bandeiras, essa é a minha bandeira. Sim, é sua missão. É a sua missão, cuidar da Malu, né? E a partir da sua história também, você vai ter uma missão com outras pessoas. Porque você cuida da Malu, você tem a sua história e você acaba sendo exemplo para outras pessoas também que vão viver a mesma história que a sua. Exatamente. Né? Exatamente. E, Kika, que mensagem final você gostaria de deixar para outras mães atípicas que ouvem o nosso programa nesse momento? Que mensagem final? Vamos lá. Bom, vou me lembrar aqui, vou colar de mim mesma. Sim. A minha cunhada tem um programa, né, um podcast também, sobre doenças crônicas variadas, né? Para Além do Crônico é o nome do podcast dela. E eu, um dia, fui dar uma entrevista para o Além do Crônico e eu finalizei a entrevista dela e falei assim, a diferença do agudo para o crônico é que o agudo você pode curar. Sim. O crônico você tem que levar pro resto da sua vida. Então, me curar do meu crônico é me curar da maior alegria que eu tenho na minha vida, que é a minha filha. Sim. Então, não tenha medo de curar, não tenha medo de conviver com o seu crônico. Abraça, segura na mão desse crônico e vai com ele. Ou seja, você realmente tem uma inspiração, que é a sua filha.
É isso. Ele é a sua grande inspiração. É isso. Maluzinha é minha força. É. Nossa, Kika, que maravilha ouvir sua história. Viu? Obrigada por esse espaço. A história com a sua filha, um grande sentido de vida para você é essa história que você tem com ela, né? Entender que você tem uma missão, que é cuidar da sua filha, e através da sua história, de cuidar da sua filha, você também vai ter missão com outras pessoas. Isso é fato. Não, e abrir esse microfone para tantas outras mães para falarem sobre as suas dores é maravilhoso. Obrigada a vocês. Se prepare que vai ter muita missão referente a isso para você, porque vão ter outras mães que vão te procurar com certeza, que querem se inspirar também na sua história, na sua portas vivência. E peito aberto. Então, assim, só temos a agradecer pelo seu sim, por você estar aqui, concedendo pra gente essa entrevista. Imagina, Nossa, muito obrigado, Eu que te Kika. agradeço, Raquelzinha. Bom, e obrigada a você, nossa ouvinte, por estar aqui, por se permitir refletir, crescer e cuidar de si. Se você curtiu essa conversa e quer ouvir outros bate-papos do Alma Feminina, é só acessar as nossas plataformas digitais. E o app também da Rádio Catedral. A gente se encontra no próximo Alma Feminina. Até lá! Toda mulher traz alegria, força, mistério, transformação, conquistas. Você acompanhou pela Rádio Catedral FM Alma Feminina.